E hoje a gente vai trazer um bacharel em teologia, mestre em teologia, o pai do Gabriel, da Isabela e do Felipe, esposo da Renata e o idealizador do Planeja Homem. Estou falando do Tarcísio Padilha e ele vai estar com a gente aqui falando sobre essa questão do como o pai se prepara para ser pai. Não é isso, Tarcísio? Exato. Estou aqui mandando para os meus contatos. Isso mesmo. Tarcísio, eu esqueci de te apresentar de alguma forma, tá faltando alguma coisa aí em termos de apresentação. Ó, o Renato está dizendo que está ótimo. E deixa eu dar um abraço Renata, aqui minha para o esposa. Cadu. Seja bem-vindo, Renata. O Tarcísio já é um cara aí que na rede de paz o povo já gosta bastante, né? Da pesquisa que você se propôs a fazer com seu mestrado. Tarcísio, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Felipe, um abraço para você. A galera que está chegando, se quiser fazer alguma pergunta para o Tarcísio, pode deixar aí. De tempos em tempos eu vou ler os comentários e vou ler as perguntas. E aí eu vou já começar com a pergunta para o Tarcísio, certo? Para a gente iniciar esse papo, enquanto vocês estão chamando outras pessoas para assistir o nosso bate-papo aqui. Antes de entrar na sua pesquisa de mestrado, de cara eu já te pergunto: você se preparou para ser pai, Tarcísio? Porque a gente sabe que Olha, foram estava três filhos, três gerações, três filhos. Teve algo diferente nesses momentos aí? Como é que foi a sua preparação enquanto pai, né? eu estava conversando com minha esposa sobre o seu roteiro, que eu gostei bastante do roteiro, achei muito caprichado e, e trouxe essa questão para ela e dizer para ela assim, eu acho que nós nos preparamos, né? Nós nos preparamos como casal, eu me preparei como pai, não como eu gostaria de ter me preparado com o meu entendimento atual. Então, explico, né? Porque a gente vai amadurecendo, né? Ainda mais que nós tivemos três filhos, então a gente vai amadurecendo e com a pesquisa de mestrado foi abrindo também, o pesquisador não só analisa o fenômeno, o, os dados, né, que vão se apresentando com a realidade, mas também vai se constituindo também como um ser pesquisado ali também, nós vamos nos colocando no processo também. Então, eu fui me questionando, fui me perguntando se eu tinha planejado como eu gostaria de ter planejado os meus filhos, né? Mas eu penso que sim, dentro da consciência que nós tínhamos, nós planejamos, né? Cada um dos filhos, como você disse, cada um teve alguma particularidade. O Gabriel, o primeiro, então, o primeiro filho, estávamos com quase 10 meses de casados, nós já queríamos ter um filho. Então, nós casamos assim com o desejo de, logo no primeiro ano, logo que passasse o primeiro ano, nós teríamos um filho. Nós casamos já com perto dos 30 anos, a minha esposa já tinha 30, então a gente não queria tardar muito para ter o nosso primeiro filho. Então, nós já casamos com o desejo de ter filho e já pensando, né, preparando para isso, né? Sabendo, tendo consciência que a gente teria um tempo de adaptação como casal, a gente não morava junto, nós fomos morar juntos só depois que casamos, então a gente teria esse tempo de adaptação necessária antes de querer se embrenhar na seara, né? Se embrenhar na questão da paternidade, da maternidade. Então, a gente esperou um pouco, aí já foi um processo de preparação. E também, assim, eu vejo que a gente foi pensando o que é a paternidade, embora não tão sistematicamente como eu faria hoje, mas a paternidade já começa já muito antes dessa decisão de ser pai, de ser mãe, né? A paternidade, assim, dentro da perspectiva da psicologia, por exemplo, que não é minha área, mas eu fiz uma disciplina aqui na Federal de Santa Catarina de Psicologia do Desenvolvimento da Criança e da Família, e se trabalha essa perspectiva que a parentalidade, né, ou seja, a parentalidade é a dimensão da paternidade e da maternidade, né? A parentalidade ela já se inicia desde a nossa infância. Então, quando nós temos ali os nossos primeiros modelos de pai, de mãe, ali já se inicia a nossa futura paternidade, né? A dimensão da paternidade. A gente já vai tirando daqueles modelos o que nós seremos como pais e mães.
E à medida que que nós vamos nos aproximando desse processo de transição para a parentalidade, né, onde nós vamos nos preparando para ser pai ou ser mãe, é, nós vamos ressignificando essas figuras da nossa infância, né, da nossa história. Então, nós vamos ressignificando e construindo a nossa paternidade. Então, eu vejo que nós passamos por esse processo. Eu lembro muitas vezes eu lembrei do meu pai, né, como que era o meu pai comigo. Claro que isso muito no campo da imaginação para o primeiro filho, né? A gente fica muito no campo da imaginação, pensando como que vai ser, como que eu vou atender, como que eu vou olhar, quando a criança chorar de madrugada, quando isso e aquilo. Mas depois que se tem o filho, a gente começa, já tem uma base, né? A gente pode ressignificar de novo essa primeira paternidade. Então, o Biel, eu vejo que foi um filho muito desejado, sim, todos são filhos desejados, né? Mas o Gabriel, por ter sido o primeiro, é diferente aquela questão da espera, da novidade, todo o processo que nós tivemos assim de acompanhamento, já entrando assim depois da gravidez, né, o acompanhamento pré-natal, né, todo o acompanhamento da gestação, entender aquele processo ali, porque enquanto na barriga não aparece, é tão abstrato, né, um processo muito abstrato enquanto a barriga não aparece, né, é E só um quando você vai examezinho. lendo, né, as fases com esses aplicativos e sites, tá do tamanho de um grão de um Sim, feijão, aí que você fica, poxa, você fica isso, imaginando como é que pode já estar no grão de um feijão sim, sim, e isso trazer pra gente uma força muito grande, né? Você traz duas coisas sim, muito bacanas aí, te interrompendo, Gabriel, desculpa, acho que pode, à vontade. e aí você traz duas coisas muito importantes, essa questão da bagagem que a gente traz da nossa infância, né? E a outra palavra do ressignificar, eu acho muito importante, porque às vezes foi alguma coisa que eu vivenciei com meu pai ou com minha mãe lá atrás, que eu quero trazer para o meu filho, né? Ou então tem coisas que eu Uhum. falei, olha, eu posso fazer diferente. E tem Deixa uma eu. outra questão Uhum. também, que é justamente aquela questão de, por ser talvez o primeiro filho, eu sou pai de um único filho. A gente tem desejo de ter mais um, mas eu imagino que Uhum. para você a questão de já ter três filhos, o frio na barriga foi maior que o Gabriel, pelo que eu entendo, né? Porque a gente, né, quando é pai pela primeira vez, então a gente fica com aqueles milindres todos. E uma frase que eu muito escuto da minha esposa é que quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Por mais que a gente tenha essa bagagem que a gente traga com a gente desde a nossa infância e desde o momento que a gente planeja ter um filho, eu acho que tem coisas Sim, ali que são na prática do dia a dia que faz com que a gente se enxergue. Poxa, eu estou me enxergando como pai. Quer dizer, essa exato. é a minha sensação. Sim, eu participei de uma pesquisa onde eu fui entrevistado, não onde eu estava entrevistando, né? Eu fui entrevistado e a entrevistadora perguntava justamente quando que eu despertei que eu era pai, né? Quando que eu despertei quando eu era pai. E como eu falava, essa coisa muito abstrata, né? Do exame ali de urina que faz, né? E olha, e daí depois vai lá e faz o exame laboratorial e tal. Até vi, hoje nós temos ultrassom, então, graças a Deus, a gente consegue já ter uma visão ali. Mas quando nós fizemos o primeiro ultrassom do Gabriel, foi interessante porque ele tinha 1 milímetro. Então, o que é 1 milímetro, né? Mas a mãe, a minha esposa, viu até o coração batendo. Eu não sei como que ela conseguiu ver naquele 1 milímetro, mas eu digo, mãe tem olho de visão assim de Superman, Não tem jeito, Tarcísio. Por né? mais que a gente seja bom pai, mãe é mãe. Mãe tem uma força Mãe é maior, mãe. a gente não explica, né? Sim. É Ela viu o intuição, é coração algo. dele lá, né? Eu escutei, porque realmente o exame dá para escutar já o coração, com 6 semanas já dava para escutar o coração. Mas naquele 1 milímetro eu não consegui ver o coração. Ela viu, acredito, né? Acredito no poder de a visão dela. Mas nós fomos ter assim um choque mesmo assim de realidade da paternidade. Não foi tanto nesse exame, porque realmente era pequenininho. O coração, quando o coração ouvimos o coração a primeira vez, eu acho que ali deu um despertar. Mas nós fomos despertar mesmo quando a minha esposa teve placenta baixa, pequenos sangramentos. E da sensação, aquele medo de talvez perder aquele serzinho que estava ali crescendo, germinando. Eu acho que para mim foi o despertar de vez, assim, dizer assim, ó,
eu sou pai, e eu tô com medo de perder essa criaturinha que eu nem peguei no colo ainda, mas eu já tô com medo de perder, porque eu já amo, né? Já amo tanto assim. Então, eu creio que foi ali que aquele foi o marco para mim, na minha paternidade, não sei se para minha esposa foi também, mas para mim, o marco do momento. Bom, Tarcísio, me diz uma coisa, quem nasceu primeiro, o Planeja Homem ou a sua intenção em fazer um mestrado, né, que falasse, que estudasse essa questão do envolvimento paterno no planejamento da parentalidade? O que é que nasceu primeiro? Foi o IG Planeja Homem ou a sua intenção de fazer um mestrado, né, desenvolver pesquisas? A gente sabe, né, que a gente já vai falar já da pesquisa do Tarcísio, mas o que é que nasceu primeiro? Ou as duas coisas foram caminhando juntas? O João tá travando um pouco, eu não sei se é só o meu, mas travou um pouco. Eu peguei a Travou. pergunta porque eu tenho o roteiro aqui, consegui pegar o início bem da pergunta, eu sei qual que é. Mas deu um pouco de travado. Eu não sei se é só o meu, quem estiver assistindo puder Nos ajudar a sinaliza responder aí, aí. para a gente sinaliza se é só o meu que está travando, aí eu procuro aqui abrir a porta, alguma coisa para facilitar a conexão. Então, em relação à pergunta, se nasceu primeiro Planeja Homem, se nasceu primeiro a pesquisa, foi a pesquisa. Tá? Planeja Homem foi um desdobramento da pesquisa, um desejo assim, de transbordar aquela pesquisa que estava fazendo para além do campo acadêmico. Então, eu desejei fazer isso. Desde a graduação, eu terminei a graduação em 2018, então eu fiz o bacharel em teologia. Lá eu já pesquisei sobre um método de planejamento natural da família, chama método de ovulação Billys. Inclusive foi publicado agora numa revista, na revista Bioética, foi publicado um artigo meu com o orientador daquele ano, né, da graduação, em que nós descrevemos, né, nós discutimos sobre o método de ovulação Billys, que é o método que minha esposa e eu utilizamos, né, como casal, que é esse método natural de planejamento. Então ali já comecei a pensar, né, a função paterna no planejamento familiar, porque esse é um método que não é só da mulher, né, e não é um método só do homem também. Então é um método do casal. O casal diariamente verifica a fertilidade, né, a esposa sente, né, a fertilidade dela, e o homem ajuda nas anotações diárias. Então a gente já usa isso desde que nós casamos, esse método natural. E nós, inclusive, quando fomos ter o primeiro filho, nós fizemos tudo assim, conforme o método, e na nossa primeira tentativa de ter o filho, nós já obtivemos sucesso, né? A gente sabia o dia que foi, nós sabemos o dia da concepção do nosso filho, inclusive, porque o método ele é tão bacana assim, porque a gente monitora a ovulação. Então, a gente sabia o dia da ovulação da minha esposa, né? Teve a relação naqueles dias, e conseguiu já no primeiro ciclo que a gente tentou, a gente conseguiu a gestação. Então, eu já pesquisava lá sobre a questão do planejamento familiar desde a graduação, em 2018, e já pesquisava, já tinha, não era o tema principal o masculino, mas já tinha ali um insight, já tinha um pensamento, e eu já tinha pincelado alguma coisa sobre o masculino no planejamento familiar. Aí, quando eu fui para o mestrado, eu fui levar essa proposta para continuar essa temática. E o meu orientador, muito sabiamente, falou assim: eu desejo muito pesquisar sobre o paterno, né? A participação paterna no planejamento familiar. Você topa? Eu, né, topei, assim, era alguma coisa que eu já estava ansiando pesquisar também, já tinha tido um contato primário na literatura, e fui a fundo. Então, fui fazer isso, né? A participação do homem no planejamento familiar. Daí depois eu dei uma guinada, uma transformada ali na questão do planejamento familiar para o planejamento da parentalidade. Porque eu fui entendendo que uma coisa era mais importante do que a outra. Eu entendi que o planejamento da parentalidade é mais importante do que falar do planejamento familiar. Tem uma pequena diferença que a gente pode conversar depois. É, então, o Planejar Homem veio daí mais no final do mestrado, ano passado, né, sentindo a necessidade de extravasar, de transbordar as pesquisas que eu estava realizando, para além do campo acadêmico, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a um artigo científico, né, nem todo mundo tem uma facilidade para ler a literatura científica, então eu queria traduzir um pouco mais.
ainda não consegui com todo o afinco que eu gostaria, né? Mas eu pretendo ainda dar um pouco mais no canal em relação a esse assunto. Massa, Tarcísio. E aí, nem todo mundo também sabe que é um tema também para ser pesquisado, né? Eu vejo temas não só em quem faz mestrado, mas também quem faz doutorado, tem se discutido muito essa questão da relação paterna, né, com a família. Não que seja frequente, mas, por exemplo, voltou-se um olhar para essa preocupação e se pesquisar isso, né, de analisar o quão a presença paterna e a presença materna, ela influencia na criação da criança e até ela se desenvolver na idade adulta. E já que a gente estava falando da parentalidade, eu tenho observado que tem surgido muitos consultores, né, ou pessoas que têm o intuito realmente de fazer uma especialização, né, em uma consultoria, de ser educador parental, ser um consultor nesse sentido. É uma percepção minha, né? Eu não sei se aquela coisa do foco, né? Quando você começa a ler mais sobre o assunto, você começa a entender e ver que tem especialistas nesse assunto, pessoas que estudam como você esse assunto. Mas eu queria te perguntar, né, se essa minha percepção ela tem alguma relação de que existe ainda muito pai e muita mãe precisando de ajuda para cuidar dos seus filhos. O que é que você acha disso aí? A minha percepção Com tá numa linha certeza. que é por aí mesmo ou não, João? Tem nada a ver, você está falando besteira. Sim, com certeza. Como você disse, está crescendo o número de profissionais que oferecem, né, assessoria, consultoria parental, principalmente na área da psicologia. Eu acho isso muito louvável, né? Eu acho muito interessante. A minha área da teologia, então, não tem muito a ver com a questão da psicologia, mas eu vejo como uma necessidade também eclesial dentro. Eu sou católico, então trabalho numa perspectiva da confissão católica, e vejo essa necessidade dentro das igrejas, vejo essa necessidade entre os católicos e acompanho muito no canal, assim, muitos profissionais da área da psicologia que são formados especificamente na questão da parentalidade, atendimento, né, nesse aspecto. Eu acho que eu vejo como que quem que não precisa, né, João? Quem que não precisa de ajuda para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, né? Eu foco mais na preparação para a parentalidade, né? Então, no planejamento da parentalidade, não tanto na parentalidade em si, no dia a dia, depois que as crianças crescem, né? Então, o meu foco é um pouco antes, um processo antes da gravidez, né? Então, eu pesquiso mais em relação a isso. Mas também tenho interesse, né? Gosto, apesar que não é o meu tema de pesquisa, o pós o nascimento. Então, só para a gente poder distinguir esse processo. Eu pesquiso o planejamento da parentalidade, o preparar-se para ser pai, o preparar-se para ser mãe, né? Massa. Me diz uma coisa, você é mestre em teologia, defendeu agora recentemente uma dissertação, né? Você essa sua dissertação, ela foi, pelo que eu entendi, foi um formato multipaper, porque você já tem publicação, inclusive publicação em revista bem conceituada, porque quando a gente está falando de uma revista Qualis A2, é uma revista que ela é bem conceituada. Tem um Sim, artigo que está indo, né, para uma coletânea de livros e ainda tem um que está em estágio de aprovação. Então, esse arcabouço sim. teórico, e não só teórico, mas que a gente percebe que você também foi a campo, né? Mas você traz aí três Sim. artigos que foram como é que eu posso dizer, faz parte dessa coletânea que ele trouxe o título de mestre em Sim. teologia. E aí eu queria saber de você o seguinte, como foi desenvolver essa pesquisa, Tarcísio? Conta pra Ótimo. gente aí. Foram até mais artigos, né? A banca de qualificação pôs a mão e retirou alguns, mas muito corretíssima a banca, os professores da banca. Eu concordei plenamente com eles, porque alguns dos artigos que nós produzimos foram além do tema de pesquisa. Então, por exemplo, nós tivemos um artigo que era configurações familiares e planejamento da parentalidade, que é um tema importantíssimo também, né? Nem toda família é igual. Então, a gente estudou as diversas configurações e o planejamento da parentalidade. Esse foi um capítulo de livro publicado agora entre a virada de 2020 e 2021. Não entrou para dissertação porque fugia do aspecto, o recorte da paternidade.
Mas um deles ali que você citou foi publicado em 2019, um capítulo de livro que era sobre a monoparentalidade masculina, quando o pai assume a parental sozinho, né, por ausência da mãe, por N motivos, né, falecimento, separação, ou por, né, nós conhecemos um pai ali do grupo que é por adoção, né, pais que optam por adotar o filho, homens, né, homens que optam por adotar o filho e a partir daquele momento tornam pais sozinhos, né, pais, Polos. a figura parental sozinha que cuida da criança, né. E o primeiro que você citou, que foi publicado numa revista de qualidade superior, né, a revista Interface, esse daí foi uma revisão integrativa em que nós reunimos artigos de mais de um continente, né, não só aqui da América, né, nós tivemos artigos da África, da Ásia, e nós tivemos também assim artigos em português, inglês, espanhol, a maioria na verdade em inglês, porque como você trouxe um pouco antes, você citou isso, tem poucas pesquisas em relação à figura paterna. Então até tem, às vezes tem, mas é a mãe falando em relação ao pai, ou é o enfermeiro falando em relação à participação do homem no planejamento familiar e não o homem como participante principal do estudo, como a voz ativa do estudo. E eu busquei os artigos que o homem era a voz ativa da pesquisa, né? E foram 15 artigos revisados, então foi um bom número para uma revisão, 15 está ótimo, né? Mas eu tive que abrir bem assim, né? Eu peguei de vários países, desses 3 continentes, e foi assim, como você trouxe, né, uma dissertação diferente, porque ao longo do desenvolvimento da dissertação eu já publiquei. Normalmente você espera terminar a dissertação, né, manda para a biblioteca da universidade e depois tenta retirar alguma coisa dali para publicar. Né? Eu consegui ao longo, já no meu primeiro ano, já publicar um capítulo do livro, no segundo ano já publiquei para uma revista científica e tem outro que está no outro capítulo que está no processo. Então, é até interessante para quem é da área da pesquisa poder saber que dá para fazer isso, né? Nem todos os programas de pós-graduação divulgam isso, mas é uma possibilidade, eu creio que é uma possibilidade muito interessante, porque não fica, a pesquisa não fica ela não fica só desatualizada, né? esperando, desatualizada, porque você corre esse risco de você criar toda uma dissertação, toda uma tese, Sim. e aí, de repente, no meio do caminho, aquela sua temática já foi pesquisada por um outro grupo, Sim. E aí já está tendo publicação na sua frente, e você fala, poxa, e agora? Eu continuo ou eu volto? E daí suas referências ficam de 3, 4 anos atrás, né? Então você fica ali dependendo da área, né, de pesquisa, referências com mais de 3, 4 anos já são consideradas referências desatualizadas, isso mesmo. Eu tenho seguido esse formato, viu? Eu estou lá no doutorado e assim, a gente o que mais enfrenta é talvez um tradicionalismo, porque existe uma galera, né, que aí ainda opta ou ela não enxerga com bons olhos o multipaper, achando que ser fácil, que é completamente não é tão fácil, não é tão simples. Você publicar um artigo, você exato, porque você, além de você ter a banca que vai de uma certa forma te julgar, né, a pré-banca, a qualificação e etc. Você tem os próprios pesquisadores de revistas, como a que você submeteu, né? Então, um artigo ser aprovado em uma revista é um prêmio, talvez maior do que você fazer uma defesa, não desconsiderando, é claro, uma defesa seja ela de dissertação ou de tese. Mas, enfim, eu vou ler aqui os comentários da galerinha, porque o povo já estava falando aqui do papo, teve gente que disse que quer seguir aí essa questão da pós-graduação relacionada à parentalidade. Mas aqui, ó, tem aqui gente dizendo que o papo está excelente, tema importantíssimo, muita gente entrando, a galera lá dos pais. Eu vou tentar ler na medida do possível, como aparecer aqui, ó. O pai Fessor, que é o nosso Felipe, o planejamento é super importante. E aí o Tarcísio, ele fala... Participou da banca. Ele falou...
Quando eu disse para ele que você era o convidado de hoje, ele não, eu vou assistir. Aí tá aí ele, tá vendo? O pai da Maju, Maria Júlia. Então a galera aqui dizendo que realmente é uma temática importante para a gente se discutir. Ao longo da sua construção, Tarcísio, da sua tese, né, da preparação dos seus artigos, da submissão dela em revistas, etc., o que é que mais te impressionou? O que foi algo que falou assim, olha, isso aqui está me impressionando, eu preciso ter um olhar mais crítico com relação a isso, ou então isso chamou minha atenção. O que é que tem te impressionado aí ao longo das suas pesquisas sobre o planejamento da parentalidade? Tá. Primeiro eu vou trazer o negativo e depois o positivo. Negativamente, o que mais me impressionou, que tem homens que acreditam que a mulher pedir para conversar sobre planejamento da parentalidade, conversar sobre planejamento familiar, é sinal de promiscuidade. Isso eu achei horrível, péssimo, mas existe. Então, dos 15 artigos que eu revisei, nessa revisão assim bem criteriosa que nós fizemos, em 8 dos 15 artigos apareceu isso. Então, não é pouca coisa, assim. Claro que não é só uma realidade do Brasil, como eu falei, foram analisados 3 continentes diferentes. Mas eu achei muito triste isso. Outro aspecto, junto com esse, foi que os homens ainda desejam a esterilização da mulher do que a sua própria. Extremamente triste, né? Então, na questão contraceptiva, né? Dizendo. Eles chegam ao ponto de dizer, não, prefiro que a minha mulher faça. E eles não querem, digamos assim, vamos usar o termo, não quer ir para a faca, mas a esposa pode ir. Então, acho que isso, infelizmente, ainda existe esse tipo de machismo. Positivamente, o que eu vi, percebido durante os estudos, está surgindo um novo homem. Né? O Lamb, que é um autor, já em 92 falava isso, do novo homem, né? O homem mais afetivo, mais presente, que se ocupa com mais se ocupa com os cuidados parentais, tá? Não se delega só para a mãe. Então, isso eu vi positivamente, e daí quando eu fiz a pesquisa da monoparentalidade masculina, de ver que no Brasil está crescendo o número de pais que estão pedindo a guarda dos filhos, porque se sentem mais aptos do que a mãe diante de uma separação, não para tirar um direito da mãe, não nesse sentido, mas porque também as mães às vezes têm dificuldade para cuidar dos filhos. Não, nem toda mãe nasce um filho, nasce a mãe. A gente tem costume de dizer isso, mas nem sempre isso acontece, Tem que né? ter a Às vezes vocação, a né? pessoa Acho não que se de uma certa forma. exato, exatamente. A pessoa não se preparou, não tem a vocação, não teve suporte. Então, a gente sabe que tem questões também, às vezes, a gente fala muito questão de dependência química do homem, mas tem dependência química da mulher, e às vezes o pai vê isso e quer assumir. Então, hoje cresce o número de guardas. Infelizmente, nos tribunais ainda está de praxe delegar para a mãe, né? Mas é uma coisa que vai mudar, está mudando. Então existe, embora seja muito sutil ainda, mas existe essa mudança, né? 7 vezes mais famílias são monoparentais femininas, quer dizer, a mãe que cuida exclusivamente do que os pais. Então, é um número bem diferente, bem significativo, né? Mas existe um crescimento. Então, isso eu vi como um aspecto positivo durante a pesquisa, foi esse, né? E aqueles 2 aspectos negativos que eu destaquei antes. Perfeito. Ó, já chegou pergunta aqui para você, ó. Felipe, esse Felipe é danado, olha só. Tarcísio, você pesquisou sobre o interesse de políticas públicas acerca do incentivo ao planejamento familiar e não apenas a prevenção de DSTs com métodos contraceptivos? Na Deixa sua eu ver. pesquisa teve alguma coisa relacionada aí às políticas públicas acerca desse incentivo de planejamento familiar? Porque assim, quando a gente fala muito dessa questão Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, viu, Felipe? Sobre É, política pública, ela é muito voltada a você se prevenir com relação às DSTs, com os métodos contraceptivos, mas assim, pelo menos eu não conheço a fundo a política pública relacionada ao planejamento familiar, e se ela cita algo que não é apenas voltado a esse quesito. uma das críticas, né, da pesquisa foi justamente essa, porque a nossa legislação prevê, né, a assistência em planejamento familiar.
e ela elenca, né, seis atendimentos possíveis, né? Muito voltada à questão da saúde feminina, embora também cite a questão da saúde masculina, e a questão contraceptiva, é muito acentuada, né, a questão contraceptiva. Mas não o aspecto masculino na prática, quando a gente vai olhar na prática do atendimento, da estratégia de saúde à família, o homem não é contemplado no planejamento familiar. Eu posso dizer assim também tanto como pesquisador, pelo que eu revisei, também como pai de 3 filhos, né? Nós, aqui nossa família, a gente usa o SUS, então a gente sabe que como que é. As consultas, né, o pré-natal eu ia porque eu queria ir. Não tem um incentivo para que o pai possa ir, né? Eu ia porque eu queria ir e porque eu tinha um privilégio, né? Porque eu tinha uma rotina de trabalho que eu conseguia encaixar as consultas ali. Eu sei que nem todos os pais conseguem ter essa rotina, não tem, às vezes, política para isso, para que eles possam participar. Menos ainda no pré, né, no planejamento familiar, menos ainda no planejamento familiar. Subentende-se que é a mulher que vai fazer, a mulher que vai cuidar para engravidar ou para não engravidar. Então, quando fala-se do homem, pensa-se muito a questão apenas puramente de usar o preservativo, né? Se restringe. As pesquisas também, às vezes elas restringem a participação do homem só a questão contraceptiva, quer dizer, usar um contraceptivo ou não usar, tanto que alguns artigos nós descartamos da revisão por isso, porque não tinha um olhar mais amplo do que o homem pode colaborar em relação ao planejamento familiar. E não é só ao planejamento familiar, o planejamento parental, não é só usar o preservativo, não é só isso. O homem pode fazer muito mais no planejamento da parentalidade. E tem autores que acabam, infelizmente, legitimando a ausência masculina do planejamento familiar, do planejamento da parentalidade. E existe também profissionais da saúde que acabam legitimando também esse distanciamento do homem desse aspecto da reprodutivo, né? Assim, eu acho que talvez isso seja um reflexo da nossa sociedade ser machista, né? Assim, claro que quando você falou, você citou, você fez uma pesquisa aí. Eu não sei se, por exemplo, você pesquisou política pública no continente africano, porque você traz 3 continentes. Mas em termos de Brasil, isso Isso. a gente percebe muito que há tá entranhado na nossa estrutura essa questão do machismo. E talvez o homem ele não seja citado no Sim. planejamento familiar e coloque todo o peso disso na mulher, né? Então a mulher que tem que se cuidar para não engravidar, a mulher que tem que então, eu acho Sim. que o que a gente, quando fala de planejamento familiar, a gente precisa de fato ter um olhar aí, como o Felipe trouxe com relação às políticas públicas, e até ele coloca aqui que eu percebo o interesse sobre a legalização do aborto e não ao planejamento de ter filhos. Então, essa foi a percepção dele. A Ana Paula, que se eu não me engano, ela diz que é enfermeira ou ela está fazendo enfermagem, ela coloca que eu não vejo falar dos métodos naturais. Percebo isso na prática, na Sim. ESF, acho que é escola, alguma Estra- coisa, Estratégia da saúde da família. estratégia da saúde de família. É, o meu doutorado agora eu vou tentar pesquisar sobre a participação, o envolvimento que se dá na estratégia da saúde da família, dos homens no planejamento familiar. Ela falou ali, então, que bom, eu vou até conversar. Acho que eu já tinha conversado com a Ana Paula. Acho que vamos conversar um pouco mais, Ana Paula, sabendo que ela é da estratégia de saúde da família, para pegar umas dicas para o doutorado. Estou com o projeto pronto ali. A gente está tentando uma bolsa também do doutorado, porque eu não tenho tantas condições assim para pagar, mas eu ingressei no doutorado esse ano, então eu estou caminhando. E é sobre isso, sobre a estratégia da saúde da família, a inserção do homem no planejamento familiar. E realmente o Felipe pontuou ali muito bem, né? Essa questão, deixa eu voltar aqui na mensagem dele, Quer que eu o leia para você? esforço, né, em relação à legalização do Legalização do aborto e aborto. não ao planejamento, isso, E ao não ao planejamento planejamento de dos ter filhos. filho. Exato. Então, justamente, né, que o Felipe participou, viu ali na dissertação, que a minha defesa, não era uma defesa, né, porque era uma dissertação, mas a gente, de certo modo,
tem um posicionamento, né? A gente tem que fazer a defesa da dissertação. E o que eu defendia justamente era isso, né? A falta justamente essa preparação para a parentalidade. Quando já fala de planejamento familiar, fica ou no aspecto contraceptivo, ou como o Felipe falou, querendo aprovar a questão do aborto, e esquece que o homem poderia ajudar em outras dimensões mais, que eu posso até aqui, eu trouxe aqui propositalmente, assim, Por para a gente favor, pensar. traga. É, a gente poderia, o planejamento familiar começaria pelo conversar sobre o planejamento familiar. Parece óbvio, mas tem que dizer isso. Porque o homem permitir conversar já é uma coisa muito boa, porque tem culturas extremamente machistas que não tem abertura. Como eu disse, não tem abertura para conversar, porque isso é sinal que a mulher é promíscua ou está querendo ser promíscua. Isso é péssimo. Isso faz parte do planejamento familiar, conversar. Cuidar da saúde reprodutiva. Daí aqui a crítica às políticas de saúde no Brasil, né? Fala-se muito na questão da mulher e daí deixa-se de lado do homem, mas se a saúde, se eles compartilham da sua sexualidade, se o homem não cuida dessa sua saúde reprodutiva, ele vai afetar a saúde reprodutiva da sua esposa, né? Daí vai entrar a questão das doenças, né? Tudo isso. Discutir sobre o número de filhos, né? Conversar, tem homem que não aceita conversar, ou que impõe o número de filhos. Eu quero ter filho, e a mulher muitas vezes acaba cedendo, né, aquele número de filhos. Isso quando não é fruto de violência, que é pior ainda, né? A gente teria que falar aqui de igualdade de gênero, questão de violência E também. a coisa só fica mais pior ainda quando, por exemplo, ele exige um número de filhos. Às vezes tem situação dessas, como você está colocando aí, de violência, né? Violência doméstica, Sim, violência sexual. E sim, tira o corpo fora, né? Eu vou trabalhar para te dar o sustento e você cuida sim, de 2, 3, 4 mil filhos. E eu faço meu sim. papel, entre aspas, de pai, que é sustentar a família. De, de provedor, exatamente. Então, participar, acompanhar a parceira nas consultas e planejamento familiar, pensar, olha só, esse é um dado interessante e que foi outro aspecto negativo que apareceu na revisão. Pensar nos riscos de uma gestação para a mãe e o bebê. De 15 artigos, só 4 destacaram esse aspecto. Deveria aparecer em todos os artigos, mas só 4 trouxeram esse aspecto. Esse é fundamental. É digamos, a finalidade do planejamento é ter filhos desejados, né? Vamos colocar aqui, ter filhos desejados, ou evitar de ter gestações não programadas, não desejadas, né? E depois viria junto com esse pensar nos riscos de uma gestação para a mãe e um futuro bebê. E apareceu só em 4 estudos. Quer dizer, os homens não levam muito em consideração esse aspecto. Aí vai vir, eu acho que você tinha, talvez, não sei se vai dar tempo, você tinha guardado uma pergunta em relação àquela pesquisa de campo que nós fizemos. Não sei É, se eu já pesquisa de posso campo que adiantar. pode sim. Traga aí para a gente, né? Porque que Tá. aprendizado a gente pode tirar da sua pesquisa? Isso, porque na pesquisa de campo que nós fizemos com homens do Paraná, eu sou de Santa Catarina, mas eu fiz o mestrado e vou fazer o doutorado na PUC Paraná. E nós fizemos pesquisa de campo com homens do Paraná. E foi interessantíssimo, assim, nós tivemos algumas surpresas. A primeira dela foi que a nossa hipótese de trabalho não se confirmou. E o pesquisador, tudo que ele quer é que sua hipótese se confirme. Embora que quando ela não confirma, ela também diz algo muito importante. Então, a nossa hipótese era que os homens planejam menos do que as mulheres. E o resultado foi que eles planejam tão pouco quanto elas. Deu igual, assim, nós usamos análises de estatística e deu igual as respostas de homens e de mulheres. Assim, né, mais de 40% dos homens não tinham planejado o primeiro filho e as mulheres também, mais de 41% não tinham planejado. Esse valor, essa diferença não tem diferença estatística. E o que apareceu lá, daí outro aspecto que tem a ver com isso que eu estava falando, que mesmo quem disse que planejou a gravidez do primeiro filho, quando eles foram perguntados se tinham pensado nos riscos de uma gestação em relação à saúde da mãe e da futura criança, aí esse número dos que não planejaram aumentou. De 40% foi para mais de 50%.
Então, quer dizer, houve uma contradição. É. Quem disse que teve algumas pessoas que disseram que tinham planejado a gravidez do primeiro filho, acabaram né, acabaram revelando que não era bem isso, não foi bem isso a realidade, né? Porque quando perguntado de questões específicas do planejamento familiar, a resposta não acompanhou a resposta positiva lá do planejamento. Então, eles não fizeram um planejamento efetivo mesmo. Eles até achavam que tinham feito planejamento, mas diante dessa pergunta, pensou nos riscos de uma gestação para a mãe e para o bebê? Não pensou. Né? Então, e nos artigos também apareceu a mesma coisa. Então, o nosso estudo corroborou com a literatura, dizendo que realmente esse é um aspecto que é ignorado no planejamento familiar, infelizmente. Prover financeiramente também faz parte do planejamento familiar, embora que às vezes fique só nessa esfera, né? O homem como provedor. Então, aqui prover financeiramente no sentido de prover o método que precisa, né? Bancar o método que o casal vai utilizar, se precisa, né? Bancar alguma coisa. E discutir discutir, né, em relação a uma gravidez não programada, porque pode acontecer um planejamento pós-fato, diante de uma gravidez que não foi planejada, mas pós-acontecimento pode acontecer ainda um planejamento daquela gestação, né, o andamento daquela gestação. E daí, por último, né, que isso apareceu em todos os artigos, né, que é usar ou permitir que a esposa utilizasse algum método contraceptivo. Então, esse é o meio óbvio, né, que é a questão se vai ou não vai usar um método contraceptivo, né, e dialogar, não impor, né, tem homens que impõem, né, nós não vamos usar, ponto, final, acabou, ou você usa e eu não me envolvo, né, também tem esse aspecto. Diante do que você traz aí com esses dados, a gente pode concluir então que fomos criados ou não para planejar a parentalidade. Porque quando você estava falando, interessante, quando você falou essa questão de pensar no risco, né, do bebê e da mãe que vai estar gestante, eu lembro muito bem que quando a gente procurou, por exemplo, um obstetra para a Milly, a gente queria um obstetra que ele fosse especialista em pressão alta, porque a irmã dela já tinha tido um problema de pressão alta. Então a gente falou assim, pode ser que seja alguma coisa relacionada a DNA, Genética, hereditariedade, familiar. genética. E aí, então a gente tem que fazer a coisa certa. Vamos procurar um obstetra que ele tenha essa especialidade nisso. E é interessante isso que você colocou, porque, por exemplo, a saúde do homem, eu cheguei a fazer exames, inclusive relacionados ao espermograma, para ver a qualidade dos espermatozoides e fazer toda a questão de check-up e aquele todos os check-ups. Mas assim, sem pensar e sem entender o que seria o planejamento da parentalidade. Foi muito assim, muito baseado naquilo que é. Porque assim, o conhecimento que hoje eu possuo, muito mais aprendendo com vocês, papais, dessa rede de pais que a gente se bate aí pela internet e depois de muita leitura, o conhecimento que eu tenho hoje é um conhecimento que eu não tinha lá atrás, há 5, 6 anos atrás. Né? A gente, quando decidiu ter João Vicente, foi planejado, mas é o que você estava colocando aí. Mesmo aquele que pensou que estava planejando, não foi o planejamento seguindo todas as dimensões que você colocou para a gente nesse sentido. Mas ainda assim eu acho, né, e é um achômetro porque eu não fiz a pesquisa, é que realmente falta ainda se pensar nisso. A gente não foi criado muito para se pensar no planejamento parental. O que é, ao mesmo tempo, uma coisa que pode ser simples, né? Simples no sentido de quando a gente está falando de planejar, mas que passa despercebido por muitas famílias e que poderia realmente resolver grandes problemas aí relacionados à relação do casal, do homem, da mulher e no futuro a questão da função de um e outro nesse núcleo familiar. Mas aí eu quero que você me responda, né? Como é que a gente foi criado? A gente foi criado para pensar nesse planejamento ou não? Qual que você concluiu aí? Uhum. Eu vou trazer como recurso aqui uma psicóloga mexicana e que foi uma das inspirações para o meu orientador, né, quando ele começou a pesquisar sobre parentalidade. Eu me deparei com a mesma pesquisadora ao longo da minha pesquisa, a Solis Ponto. E ela fala que nós precisamos fomentar uma cultura da parentalidade, porque talvez
no aspecto evolutivo, no aspecto inconsciente, até a gente faça, né, passe, né, passe pelo momento de transição para a parentalidade, a gente até construa isso, mas num nível mais consciente, a gente ainda não cresceu, né? Como cultura também, a gente não cresceu, e principalmente o homem, né? Principalmente o homem, para realmente fazer um planejamento da parentalidade adequado. Você mesmo disse, né? Você nem sabia, você fez É. muito bem, né? Preocupou-se com a saúde da sua esposa, você procurou fazer os exames. Eu procurei fazer os exames, o médico não sabia muito que exames eu deveria fazer. Eu tive que pedir lá, eu quero fazer esse exame, eu quero fazer, né? Eu quero fazer exame, né, até de HIV, isso tudo, eu quero fazer esses exames, assim, quero ver se tô bem, né? Isso eu já procurei antes do casamento, né? Antes da gente casar, eu já procurei. Mas às vezes a gente faz isso em nível inconsciente porque como cultura a gente não dialoga sobre isso, né? Por isso que Solis Ponto falou que a gente precisa construir uma cultura da parentalidade. Então, uma das motivações da dissertação, da pesquisa de mestrado, foi justamente isso, poder colaborar com uma cultura da parentalidade, e principalmente da parentalidade no aspecto da paternidade, né? Que é o que a gente vê que talvez está um pouco aquém, está um pouco atrás e poderia avançar um pouco mais. Embora, como eu disse, na nossa pesquisa de campo, isso não se comprovou, né? Talvez a gente pegar, aperfeiçoar um pouco mais o instrumento de pesquisa, colocar outras questões ali, a gente vai perceber algumas diferenças entre o masculino e o feminino. Mas a nossa pesquisa mostrou que nós temos uma deficiência, né, na questão da formação para a sexualidade. Isso eu acho que todos nós podemos concordar, mesmo que seja no senso comum. E essa questão da educação parental, do planejamento da parentalidade, o próprio cuidado parental também, eu acho que é um aspecto que a gente tem que evoluir. Ainda a gente está muito na questão primitiva, ainda da questão da comunicação não violenta, ainda a gente tem que aprender muito. Eu digo por mim mesmo, tem que aprender para desconstruir aqueles modelos parentais que nós tivemos, né, e que às vezes está ali entranhado na gente, quando a gente vê, a gente já está fazendo igual os nossos pais fizeram, né, na, dentro da compreensão que eles tinham daquela época, né, não estamos julgando os nossos pais, mas dentro da Exato. compreensão, e que Isso é talvez não evolutivo. foi evolutivo, exatamente, hoje com a compreensão que nós temos, e que não é um processo fácil, é um processo que exige justamente uma tomada de consciência, um processo que exige, né, se apropriar disso para conseguir realmente ter um bom planejamento da parentalidade, ter um bom exercício da parentalidade. Perfeito, Tarcísio. Ó, tem um comentário aqui do Felipe, que ele coloca, no caso, João, acho que deveríamos pontuar que a gestação foi um ato decidido entre nós e as parceiras mas planejar envolve muitas esferas, é porque está muito clarinho o fundo, né? Então, para ler, muitas esferas, segundo o que Tarcísio traz com a sua pesquisa. Então, ele estava querendo dizer assim que o planejamento não é só o casal, mas tem que pensar também em outras esferas, como você pontuou aí, Tarcísio. Acho que foi um comentário, não foi uma pergunta, entendeu? Planejar envolve muitas esferas, Sim, segundo o Tarcísio na sua própria pesquisa. Acho que o Felipe já leu um dos seus artigos que foi publicado. isso. E aí o que acontece? Ele até fez uma pergunta mais cedo que eu não tinha visto, né? Conversar sobre relação sexual, né, não, Tarcísio? Eu acho que a questão da conversa, quando você estava falando sobre a questão do homem e da mulher se discutir sobre o planejamento, que você viu algumas coisas que foram gritantes no sentido de achar que a mulher é promíscua por pensar nessa questão do planejamento, né, de ter filhos. Então, eu acho que ele também colocou aí um comentário, não foi nem uma pergunta, né? Conversar sobre a relação sexual, né, Sim, não, Tarcísio? sim, nós conversamos sobre isso em off, né? Outro dia, não foi em live, né? O Felipe e eu conversamos logo depois da defesa da dissertação, nós conversamos sobre esse assunto, e eu dizia até para ele assim, eu acho que parece uma coisa tão óbvia dizer que o casal tem que conversar sobre a relação sexual.
Mas parece que tem, infelizmente, parece que tem casal que casa e depois que casa não conversa mais sobre relação sexual. Exato. Então, claro, deveria conversar já desde antes do casamento, né? Mas eu acompanho, vejo casos próximos, assim, que acompanho, que eu vejo que o casal não conversa sobre a relação sexual. Então, e faz, justamente como pontuou o Felipe, ele faz parte do planejamento familiar. Porque como você vai falar de questão reprodutiva se você não fala também da sexualidade? E é interessante esse método natural, até aqui A estava Ana Paula, participando ela a Ana falou. Paula citou isso, né, que os métodos naturais não são conhecidos, né, e esses métodos naturais eles são interessantes justamente por isso, porque além de ser natural, não prejudicar a saúde feminina com anticoncepcional, eles também são interessantes porque eles ajudam eles ajudam, não é que eles ajudam, mas eles têm a prerrogativa que o casal converse sobre sexualidade. Então, eu tenho que entender o ciclo da minha mulher. Então, entendendo o ciclo da minha mulher, eu vou entender quando ela está quando ela tá mais apta para uma relação sexual, quando ela está mais desejosa para uma relação sexual, porque faz Perfeito. parte do ciclo feminino dela. Eu vou entender que tem momentos que ela não está tão interessada, porque realmente o ciclo dela não está tão favorável para a relação sexual. Então, eu vou entendendo essa dinâmica e vamos conversando e vai percebendo que a demanda do homem é maior do que, às vezes, a demanda da mulher e como que a gente vai administrar isso de uma forma que para os dois seja algo saudável, né? Não seja exagerado nem para um nem para outro, né? Então, eu sou, assim, nós somos praticantes do método natural, a gente é adepto além disso, a gente nós somos motivadores, né, do método. Eu acho que isso dá uma outra conversa para uma próxima. Não é à toa que foram três, né, Tarcísio? Três aí, né? Exato, para três filhos. Ô, Para Tarcísio, falar de sexualidade, desperta também a sexualidade, exatamente. deixa eu te dizer outra coisa. Antes de a gente partir para uma dinâmica, os convidados que chegam aqui no Bora Pai Convida, sempre a gente tem uma dinâmica no final, que é uma espécie de surpresa, e eu tento sempre elaborar essa dinâmica com base, por exemplo, ou na temática, ou relacionada ao Instagram, ou eu pego uma simples palavrinha e trago essa dinâmica para cá. Mas antes de fazer essa dinâmica, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Eu não falei no início, mas o Tarcísio é professor, assim como eu também sou professor. A gente tem uma rotina muito puxada e ele já veio dando aula ao longo do dia, teve reunião e mesmo assim se mostrou muito disposto para o nosso bate-papo. Então, vamos começar essa dinâmica. Eu sou professor da área de gestão e a gente se discute muito planejamento estratégico. E aí, o que Ah, sim. acontece? Quando eu vi o Planeja Homem, tem tudo a ver com planejamento estratégico, mas aí eu vou tentar olhar, fazer uma analogia aqui com uma ferramenta que a gente tem no planejamento estratégico, que a gente chama de SWOT, muitos conhecem como FOFA, que é fazer uma análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Basicamente, quando você faz uma análise SWOT de uma empresa, a gente diz que as forças são qualidades, que as fraquezas são defeitos, oportunidades e ameaças a gente não tem como a gente mudar, mas são ações externas. A gente tenta puxar essa oportunidade ou se preparar para uma possível ameaça. Então, só falando desse Uhum. entendimento que seria uma SWOT aplicada numa empresa. Então, um exemplo, eu posso pegar, fazer lá uma SWOT e dizer que a minha fraqueza é os meus funcionários não serem treinados para atendimento e eu preciso corrigir essa fraqueza. Eu preciso colocar que esses funcionários eles estejam qualificados em atendimento ao público, etc. Força, eu sou talvez o pioneiro no mercado e aí isso me atrai olhares para os meus clientes. E aí oportunidades e ameaças são coisas mais externas. Por exemplo, a pandemia ela trouxe oportunidade para muita gente, mas assim trouxe muita ameaça para muitos estabelecimentos que fecharam depois da pandemia. Então, fazendo essa analogia, Tarcísio, essa Isso. brincadeira aqui com o Planeja Homem, que forças você traz na sua parentalidade? Quais são as qualidades que você traz do Tarcísio, o pai, que para você é muito latente e fala assim, ó, isso é minha força? Pessoal, assim, meio, Pessoal, pegou pesado. Mas eu percebo assim, eu gosto do diálogo. Eu vejo como uma força. Diálogo tanto no sentido assim com os filhos, também com a esposa. Então, em vista da parentalidade. Então, o diálogo. perfeito. É uma qualidade, eu acho que
nem todo mundo sabe dialogar e talvez essa é a semente que falta em muitos relacionamentos, de pai para filha, de mulher para homem, né? Sim. De homem para mulher. Fraqueza, não precisa citar suas fraquezas se você não quiser, mas vamos para a sua pesquisa. Que fraquezas você encontrou? Algumas até você citou aí ao longo da nossa conversa, que foram coisas que realmente te impactaram em saber, mas, por exemplo, que fraquezas você acha que nós, homens, precisamos corrigir para esse assunto do nosso envolvimento paterno com esse planejamento da parentalidade? Que fraquezas são essas? Eu vou colocar a minha fraqueza, eu sou muito irado, então eu tenho pavio curto e eu sei que eu tenho que melhorar isso no cuidado dos meus filhos. É, em relação à pesquisa que eu vejo, a gente precisa ainda desconstruir o nosso machismo. Acho que isso está muito entranhado. Acho que essa é a principal fraqueza. Independente do lugar que nós estamos, acho que ainda é muito forte isso. Aí a Rosi está aqui ansiosa para saber a ameaça, né? Qual seria a ameaça desse planejamento para ser pai? E aí a gente vem para as oportunidades ameaças para a gente fechar a nossa SWOT e a gente vê o seguinte, né? Que são coisas que não dependem muito da gente. Por exemplo, para uma empresa, trazendo a analogia da empresa, eu não tenho como impedir que aconteça uma pandemia. Eu não tenho como impedir que uma política pública seja implantada. Eu não tenho como pedir que uma política pública seja implantada para poder favorecer a minha empresa. Então, se a gente for imaginar de oportunidades e ameaças para esses pais, para nós homens, e para essa questão do estudo, né, do pai paterno no envolvimento desse planejamento parental, que oportunidades você enxerga? Até acho que você até citou em um certo momento aí, porque deixa eu ver o que, é que você vai falar para ver se foi isso que eu pensei como uma oportunidade, e o que, que você enxerga como uma ameaça para essa questão do planejamento parental. Tá. Eu não sei se eu peguei bem a diferença ali da questão, tu falou da questão externa, né? Como oportunidade, eu acho que você já adiantou um pouco, essa questão das políticas públicas. Eu acho que seria uma oportunidade de ajudar os homens para que eles se insiram mais, né? Desde a licença paternidade e outras mais políticas que poderiam ser ampliadas ou até implementadas novas políticas, né? A ameaça, não sei como que eu pegaria a ameaça, eu acho que eu talvez eu já trabalhei com planejamento estratégico, mas faz algum tempo eu não entendi qual seria a diferença da fraqueza para ameaça. Bom, a fraqueza, Mas ó, a fraqueza é negativa, a ameaça também é negativa. Mas a fraqueza eu posso isso, mudar. Eu posso, por exemplo, se eu vejo que, por exemplo, eu sou muito machista e eu percebo que essa é uma fraqueza que eu preciso eliminar, eu vou me corrigir para ser menos sim, machista ou até tentar eliminar o machismo sim, da minha vida. Quando você fala da ameaça, a ameaça não tem muito o que mudar. Por exemplo, a pandemia fez com que muitas empresas uhum, falissem. Uma política pública, quando ela é implantada, sim, assim como ela pode ser uma oportunidade de melhoria com relação a esse planejamento parental, exato, você mesmo já citou aí que a política pública ela não insere o homem nesse planejamento. E isso torna uma sim, ameaça para uma mudança, porque assim, é algo negativo, mas sim, que eu, como cidadão único, eu não consigo mudar essa política pública. É claro que essa mudança ela pode acontecer na medida exato, que o movimento ocorra, na medida que as pessoas elas passem a cobrar do SUS isso, para que outras pessoas, né, que envolvidas no meio, no campo político, como gestores públicos, eles enxerguem isso que é negativo e precisa tornar positivo. uhum, E uma coisa que eu enxerguei como oportunidade, diferente da política pública, foi quando você falou de um movimento novo de pais que tem realmente pensado nessa questão da paternidade de sim, maneira mais afetiva. Eu acho que esse movimento de novos pais tem sido muito oportuno para a gente inserir assuntos como esse. Então, essa foi a nossa SWOT, mas eu acho que sim, essas dinâmicas sempre acontecem no final e é sim. bem para poder realmente criar essa brincadeira. Mas aí, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, Não, eu Tarcísio. queria dizer que muito bacana essa dinâmica, fui pego de surpresa mesmo, assim. E você pontuou bem, na pesquisa eu dividi o que afasta e o que aproxima o homem do planejamento da parentalidade. E justamente como você falou, políticas públicas está tanto num como no outro. Quando afasta, depende de qual política nós estamos falando, como que ela se aplica. E também, por exemplo, meios de comunicação. Também pode afastar como aproximar. Depende de que imagem está vendendo do homem lá, nos meios de comunicação. Será aquele Exato. homem ainda machista, aquele homem que é distante?
aí não vai mudar muito a realidade. Mas se é o homem que já está mais presente e se envolve, vai ajudar vai ajudar a inserir mais os homens. Então, como é bom contar com o conhecimento de outras áreas do conhecimento, né? Então, eu gostei muito, bacana. Que façamos mais SWOT, nós homens, para a gente tentar descobrir as nossas Sim, fraquezas, corrigir elas, né? E a gente tentar enxergar aquilo que pode ser oportuno para o nosso enriquecimento como homem, como chefe de família. Chefe de família, não, que até é um termo que é mais arcaico, mas que é uma pessoa que possui uma família, que está presente, que formou um núcleo familiar, e o que pode ser uma ameaça para acabar com esse núcleo familiar. Né? Então, eu queria imensamente te agradecer novamente pela sua participação, por você ter topado aqui vir para o Bora Pai Convida, nessa quinta e última temporada. Queria agradecer pra caramba a galera que interagiu aí, a Rosia, a Ana Paula, o Felipe, muita gente boa aqui falando, né, trazendo os seus conhecimentos e interagindo com a gente. E é isso. E agora deixo a palavra para o você, Felipe se você disse. quiser falar alguma coisa que esqueceu ou que queira comentar, fique à vontade, Tarcísio. Eu estou rindo aqui do Felipe, que falou que não consegue imaginar eu irado, o Tarcísio irado, né? É o que não mora comigo. Pergunta para minha esposa, para tu ver, então. E Pergunta a para Ana falou Renata se eu aí. sou colérico. A Ana falou se eu sou colérico. Ana, eu estudei os temperamentos, 4 temperamentos também, e assim, nunca admiti que eu era colérico, mas a minha esposa está fazendo eu enxergar isso, perceber isso, acordar para a vida e ver que eu sou colérico. Tenho pavio muito curto. Embora por fora transpareça uma tranquilidade muito grande, todo mundo comenta isso, mas eu sou irado, sou colérico. Agradeço a participação de todos, né? A participação ativa, né? Comentaram, escreveram, colaboraram, né? Fizeram perguntas e agradeço muito, João, pelo convite, assim, essa forma muito bem elaborada, muito bem pensada, como a gente chama, quando é um quadro, né? Esse quadro, assim, do Bora Pai, o Pai Convida, né? Eu não podia fazer feio na frente de Então, um achei professor muito. que está caminhando para o doutorado, gente. Ah, sim. O professor é recente, né? Estou começando agora como professor. Então, peço também, né, peço a todos, né, que possam interceder, né, quem é religioso, mandar boas vibrações para quem não é religioso, né, para que dê tudo certo agora com o doutorado. A gente está tentando empreitar uma bolsa. Eu comecei o doutorado, mas eu preciso da bolsa para me manter, senão não vou conseguir dar continuidade. E como eu disse, agora a minha pesquisa justamente se direciona mais para a questão da saúde, na estratégia de saúde da família, né? Então, eu pretendo ir pesquisar lá onde tem o atendimento mesmo, nas unidades básicas de saúde da família, sobre como que os agentes da saúde envolvem os homens, se é que envolve, né? Como que eles fazem isso? Então, quero desenvolver essa pesquisa e peço, ó, tem gente já colocando intercessão de Deus, Nossa Senhora, né? Amém, Amém. amém. Então, obrigado. Obrigado a todos, tá? Obrigado. Tchau, tchau, gente. Grande abraço para vocês e até a próxima.